Deus é bom, amém, queridos? Muito legal. Olha só, abra a sua Bíblia. Nós estamos aí gastando um tempo para falar de uma série. Alguns domingos eu tenho falado sobre isso, eu não terminei, estamos para terminar. Falando sobre a liberdade. Eu quero dar uma declaração, se você está vindo hoje pela primeira vez, você perdeu as outras mensagens, mas você tem que ouvir. Eu quero te dizer que, como igreja do Senhor, que somos nós, novas criaturas, nós temos que compreender a extensão da nossa liberdade. Eu tenho que ter certeza a respeito daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Se eu tenho essa certeza sobre essa obra libertadora, eu posso viver em liberdade. Então nós vamos ler alguns textos e hoje eu vou dar continuidade. Vou retornar com algumas frases que são interessantes nós guardarmos. Então abra lá em Hebreus capítulo 2, você que nos assiste aí também, acompanhe conosco. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Está escrito assim: visto, pois, que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou para que por sua morte... Entenda aqui um ato de substituição, hein, gente? Para que por sua morte destruísse ou derrotasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e libertasse todos que pelo pavor, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Glória a Deus! Jesus fez essa obra. Gálatas capítulo 5, verso 1. Paulo então declara lá: para a liberdade, e esse é o nosso texto bem base, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E ele dá essa declaração para que eu e você possamos permanecer firmes e não nos submeter de novo a jugo de escravidão. E aqui eu volto a só lembrar aquilo que eu disse para vocês: nós fomos libertos, nós somos novas criaturas, fomos libertos dessa natureza do pecado, da iniquidade. Nós recebemos a adoção de filhos, a natureza de Deus hoje está em nós, diga aleluia, a vida dele. Mas é importante agora nós vivermos com base na verdade para permanecer libertos, ok? Nós temos uma vitória na cruz do Calvário, mas eu tenho que aprender a andar nessa vitória, nessa liberdade que Deus já nos concedeu. A outra passagem foi Colossenses. Abra lá, primeiro capítulo, verso 13 e 14, anote aí. Está escrito lá, Colossenses: ele, Jesus, nos libertou. Em algumas traduções está assim: do domínio e da autoridade do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual então nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu havia dito para vocês que ninguém é transportado do nada, ou porque simplesmente fez sinal para esse ônibus para entrar. Não, nós fomos transportados porque nós nos tornamos novas criaturas. Ninguém vive no reino de Deus se não for nova criatura. Então certifique o teu coração de que você é nova criatura. Pastor, eu sou. Então aleluia. Então esse é o desejo de Deus. Agora deixa eu ler uma outra passagem, daqui eu quero continuar, mas antes lembra daquilo que eu comentei aqui com vocês? Essa frase eu tinha dito e eu quero que ela fique aí bem ecoando no teu coração, que a cruz é o símbolo da vitória da nova criatura. A razão de nós estarmos aqui é porque Jesus venceu a morte na cruz do Calvário, venceu essa natureza, a natureza da iniquidade, a natureza afastada, a natureza que havia largado, abandonado a Deus. Então ele venceu, é a vitória, e também é a derrota do inferno sobre o homem. Eu tenho que me lembrar disso. O inferno é um inimigo derrotado. Não significa que ele não tenha a sua influência, que ele não tenha a sua ação, é óbvio, mas em termos de nova criatura, ele é derrotado. A cruz mostra a nossa vitória e mostra a derrota do inferno. Diga aleluia. Muito bom. Outra coisa que eu tinha falado, alguém lembra aí? A verdade liberta as pessoas de duas maneiras. A primeira, da ação do mal que promove cadeias. Toda ação do mal prende, toda ação do mal escraviza.
E a cruz do Calvário, a obra libertadora de Jesus, já nos livrou dessa ação. Como nova criatura, eu e você, eu não preciso e nem devo receber aquilo que não vem de Deus. Aleluia! É um posicionamento. E tudo isso que nós estamos conversando, queridos, não dá para sentir, tem que crer. Escreve isso aí. Tudo é crença, certeza. Então, o que Deus tem para nós se estabelece. Uma outra coisa que eu tinha dito, que a obra da cruz do Calvário nos libertou do domínio e do direito do mal em oprimir. Ele não tem mais direito, não tem domínio sobre você, porque você pertence a Deus. Repita comigo: eu pertenço a Deus. Fui comprado pelo sangue do Senhor. Fui comprado. Nós fomos comprados, diga aleluia. Muito bem, vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, no verso 13, diz lá: Cristo nos resgatou. De novo, outra passagem libertadora, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, mas tem mais a dizer. Ele nos libertou da maldição da lei e diz aí que Ele se tornou maldito no nosso lugar, substituição. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito no nosso lugar para o quê? Qual é a finalidade, gente? Vai. Para que a bênção. Qual é o direito da nova criatura? Ser abençoado. Vou repetir. Para quem está dormindo, diga aleluia. Olha aí. Não pegou, tá vendo? O pessoal está atento. É um direito da nova criatura ser abençoado. Não é não? Então, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele já habita em você, diga glória. Mas deixa eu ler aqui numa outra, parafraseando um pouquinho essa passagem. Cristo pagou nossa liberdade das consequências da morte espiritual. Ele pagou tudo, fazendo Ele próprio como? Morte em nosso lugar, para que a vida abundante chegasse a todos os povos em Cristo Jesus. Essa é uma realidade para todos? Sim. Todos sabem disso? Não. Mas uma vez que se abrem para ouvir a verdade, uma vez que as pessoas elas abrem o seu coração para ouvir isso aí, elas recebem da vida de Deus. Então a necessidade de nós proclamarmos esse evangelho libertador dessa ação maligna. Jesus pagou, ouça isso aí, gente, a nossa liberdade para a vida com a sua morte. Então, nessa passagem de Gálatas, e aqui eu continuo, deixa eu te explicar algumas coisas, que isso tudo aqui, você tem que olhar para isso e você tem que receber pela fé. Diga, receber pela fé. Que segredo maravilhoso esse. Eu falei aqui sobre você andar com saúde, e Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Sabe, essa jornada libertadora é uma jornada de constante crença no que está escrito, a despeito de tudo que nós estamos vivendo ao redor, gente. Não é o que está ao redor que vai me dizer que eu sou cativo, é o que já está escrito: eu sou livre. Porque se o inferno te convencer que você está preso, pastor, de que maneira ele convence? Aguenta aí, vou falar. Mas então, nessa passagem de Gálatas, eu quero te dizer duas conclusões aqui importantes, acabamos de ler aí, que fazem parte da vida da igreja, que somos nós, novas criaturas. Vai anotando. Primeira delas: viver livre. Essa é a primeira conclusão. Das trevas é o direito da nova criatura em Cristo Jesus. Viver livre. Romanos 8, verso 1 e 2 diz lá: agora, pois, já nenhuma prisão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou desta prisão, da lei do pecado e da morte e de suas consequências. Que alguém diga aleluia. Então, para a liberdade, Cristo nos resgatou, a liberdade já está aí, não é algo que virá, gente. Ela é realidade na nossa vida. A igreja que entende a extensão dessa liberdade, ela vive no seu direito.
E eu vou te falar uma coisa, e ela exerce autoridade para segurar as trevas. E é isso que eu e você precisamos fazer. Há muitas situações, por não conhecer o nosso direito, não andar com base em crença naquilo que já foi feito, eu permito que as trevas venham me embrulhar. Ele quer te embrulhar todo dia, rapaz. Estou fora, diga, estou fora. Não vou permitir isso. Deixa eu ler numa outra Bíblia, Gálatas 5:1 diz assim: Cristo nos libertou para vivermos uma vida livre. Olha que legal. É o nosso direito. E aí, nessa mesma versão diz assim: então, tome a sua posição. A posição de ser livre, de entender essa liberdade. E não permita novamente que qualquer coisa ou pessoa coloque, alguém entende, arreios de escravidão sobre a tua vida. É o que o inferno faz. Todo esse direito, gente, da liberdade, ouça isso, não tem a menor interferência se eu estou sentindo. Há tantas pessoas ainda da igreja do Senhor, novas criaturas, que vivem com base no que sentem. Pastor, eu fiz uma oração, mas estou sentindo que ela não passou do teto. Alguém conhece isso aí? Já viu isso aí? Parece que você está falando, a gente ouve isso todo dia, isso aí, a oração não... Assim, está sentindo o quê, rapaz? Não passou do teto. A Bíblia declara que tudo que eu orar... Tem uma passagem que diz assim: o justo, quando ele ora, o Senhor ouve. Ela não chega, ela não passa do teto, não, ela vai lá. Eu vou te falar, e Deus não precisa de cotonete, Ele ouve. Eu posso sentir o que for, eu posso estar orando até com dor de barriga, mas funciona. Pastor, mas como é que o senhor sabe que funciona? E que maneira é essa de eu saber? Rapaz, você não vai saber nada se você não crê. Tem que crer. Orei, sou filho dele, ele me ouve. E diz a Bíblia, se orar segundo a sua vontade, ele responde. Eu tenho que sentir para ver se ele vai responder. Não sei, pastor, não sei, essa semana eu pisei na bola e tal, não sei se Deus está se agradando e tal. E aí começa a ter uma outra imagem, sabe? Começa a ter assim uma outra visão, começa a ter um sentimento estranho, e daqui a pouco acho que Deus até já não aceita mais. Pastor, eu estou percebendo, estou sentindo que Deus quer me pegar ali na esquina. Que é isso, gente? Eu não sei eu sei de onde é que vem isso, do calabouço, o inferno vem lá, mandando frase e coisas, e para que eu então estabeleça uma vida com base no que sinto, com base naquilo que vem na minha cabeça. Eu acho que hoje não está legal, não. Eu não sei se Deus, eu acho que hoje Ele não está comigo, não. E que é isso, gente? Eu já vi pessoas da igreja, novas criaturas, dizendo assim: Senhor, pastor, olha, sabe, Deus me abandonou. Eu posso até entender a situação que você está passando, você está aflito, mas olha só, não declara isso, não. Porque te abandonar, Ele não te abandonou, porque Ele está em você. Quantos aqui são novas criaturas? Levanta a mão. Eu nunca vi Ele colocar uma placa assim em mim, dizer: Elinho, sair para férias. Porque se Ele fizer... Porque se eu ler essa placa que Ele colocar, Elinho, sair para férias, eu estou morto no segundo depois. Porque o inferno está assim em cima de mim. Se a mão dele, se a presença dele sai da nossa vida, já era. Então, deixa eu te falar, qualquer direito, isso que nós estamos falando, o direito da liberdade, que nós temos e vivemos em liberdade, é o nosso direito, não pode ter interferência naquilo que eu sinto a respeito. Não pode ter essa interferência com base em falhas, como eu disse isso, eu quero repetir, porque nós somos imperfeitos, não significa que eu estou com o pé no pecado, fazendo bobagem, afastado de Deus. Não, peraí. Bom, se estiver assim nessa situação, corrige rápido, cuidado, hein? Mas o nosso caso é pessoas sendo aperfeiçoadas pelo alto. Diga amém. Nós vamos reconhecendo as nossas falhas, nós vamos acertando a nossa vida, porque esse livro é o grande manual para acertar a vida do homem, para aperfeiçoar, para a transformação da vida do homem, para que nós sejamos pessoas melhores, mais treinadas nele. Essa jornada de andar com Deus, gente, é um treinamento, nós temos que aprender. Diga glória. Eu nunca dirigi carro e vou achar que já sei. Como é que já sabe? É passar marcha, primeira, segunda, terceira. Então vai lá, pega o carro. Não, pode ser que não bata, mas vai ficar difícil até treinar aquilo ali. Então tome cuidado com isso, que tudo que o diabo, eu coloquei essa frase, você tem que anotar.
Tudo que o diabo faz é convencer eu e você, nós, novas criaturas, que nós não somos livres. Alguém está entendendo isso aí? A nossa declaração em cima de liberdade faz com que o poder de Deus se manifeste. Há muitas situações, gente, até dentro do contexto, olha só, quem nos liberta é a palavra. Há muitas situações de hábitos errados, vícios, que as pessoas só não compreendem, mas não sou liberto. É da igreja, não sou liberto. Mas como é liberto? É liberto. Eu tenho que dar a declaração, eu já vi testemunhos de pessoas declarando a verdade e crendo e são libertas. Está dando para entender, gente? Mas Deus, quando entra na tua vida, Ele te limpa de cima a baixo. Só que a igreja não prega toda essa mensagem, que quando Deus entra na nossa vida, Ele também leva as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele leva tudo, os vícios, tudo errado, tudo aquilo que está grudado nos demônios, limpa geral. Nós temos que ensinar isso para a igreja, e aquele que recebe toma posse do seu direito. Senão fica uma obra meio incompleta. Fiz aqui o motor, agora precisa fazer a lanternagem, agora precisa fazer aquilo outro. Deus já fez a obra completa na tua vida. Você é livre de cima a baixo. É uma posse. Aprenda a viver dessa maneira e não deixe que Ele te convença que nós não somos livres por aquilo que sinto, por aquele tipo de pensamento que eu volto a comentar, que é importante dizer, aquele sentimento de indignidade, de desvalor, sentimento de culpa. Isso é passado, já resolveu com Deus, está deixando o inferno te minar? Não caia nessa cilada. Então ouça, se o diabo me convence que eu não sou livre, eu permanecerei preso à sua vontade. Olha como ele governa. Como é que ele governa e toma conta da vida das pessoas? Quando elas creem naquilo que ele sugere. De manhã eu estava falando sobre isso, nós estamos falando sobre fé, sobre uma mente, sobre ter uma mente corrompida, uma mente que se aparte da simplicidade da verdade. Deixa eu ler essa passagem com você, que eu não li aqui de noite, mas eu quero ler. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11. E aqui faz uma declaração importante, porque Paulo, na edificação da igreja, ele diz o seguinte, 2 Coríntios 11, ele diz lá: eu zelo, verso 2, por vocês com o zelo de Deus. É óbvio que Paulo ele estava treinando a igreja, ele estava ensinando a igreja a viver a maneira própria da verdade. E aí no verso 13 diz assim: mas receio que assim como a serpente, o que ela faz? Ela engana. E o engano do inferno é um pensamento, é uma ideia, é uma sugestão. Pastor, isso aí é perigoso? Claro que é, porque é dessa maneira que ele entra. E a maldade, ouça bem, gente, a maldade entrou na vida do homem quando o homem ele abraçou o pensamento errado, daquele que foi sugerido em Gênesis capítulo 3. E não é diferente, porque ele continua trabalhando desse sistema, é o sistema dos pensamentos, de uma mentalidade que promove o quê? Destruição, prejuízo na vida de todos aqueles que recebem. Então Paulo diz assim: receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também Paulo está falando para a igreja, é o nosso caso, hein? Novas criaturas. Então ele está dizendo assim: possa também seja corrompida, grifa essa palavra aí, corrompida, a vossa o quê? Mente. E a minha mente, a sua, ela se aparte da simplicidade dessa verdade. Como eu disse, eu quero repetir, o nosso espírito é ávido e a necessidade dele é de palavra viva, verdade. E se eu não mantenho isso firme dentro do meu interior, principalmente fazendo com que a minha mente esteja lotada dessa verdade, ele vem e lança as ideias, e essas ideias começam a encaixar e tal, e a gente fica prestando atenção, a gente fica pensando naquilo, pensando que aquilo cresce e acaba removendo e colocando para fora a verdade. Daqui a pouco eu estou agindo com base em outro pensamento. Babau a minha liberdade. Foi embora minha liberdade, estou preso novamente. Mas eu estou preso, está preso porque ouviu o que não devia, prestou atenção em algo que não deveria. Gente, o caso aqui é sério, olha só, nós não somos ignorantes, nós somos a igreja.
Novas criaturas, que temos que crescer no entendimento revelado dessa palavra, porque é a única maneira de nós levantarmos aquilo que o Rafael falou, o escudão da fé, da nossa crença, a não permitir ser corrompido, gente. Vou bater pino. No passado o carro batia pino, hoje não tem mais isso. A minha vida não vai andar, eu vou voltar a ser preso. Por quê? Porque a minha mentalidade está corrompida com ideias e pensamentos errados, então estou acabando agindo de maneira errada. Está dando para entender isso, gente? A verdade, ela me mantém liberto, por quê? Porque eu recebo essa verdade, eu ajo com base nessa verdade. Eu tenho feito um pouco de reflexão, estudado um pouquinho, como eu comentei aqui domingo, não sei se comentei à noite, mas a importância do agir, ela é muito grande. É muito mais do que aquilo que a gente diz. Eu li uma passagem aqui poderosa falando sobre isso. Jesus falou assim: olha, vocês que me dizem Senhor, Senhor, ficam dizendo aí Senhor, Senhor, Senhor. Uma outra vez ele disse assim: por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem a minha vontade? Se vocês não colocam em prática a verdade? É mais ou menos isso. Não vai funcionar. Mas é óbvio, gente, para que eu faça a prática da verdade, uma vez que eu ando na verdade, eu estou andando em liberdade. Pode escrever isso aí. Se eu ponho a verdade em prática, eu estou andando em liberdade naquela área. Se eu ponho em prática a palavra sobre relacionamento, eu estou andando em liberdade naquela área. Se eu ponho em prática a mensagem de Deus sobre finanças que Ele me fala, eu estou andando em liberdade naquela área. Então, toda vez que eu ponho essa verdade em prática, eu ando em liberdade, mas para isso, eu tenho que ter essa mente, aqui que está escrito aqui, na simplicidade da verdade. Há uma necessidade de nós cultivarmos isso diariamente, constantemente, de maneira contínua? Sim! Diga aleluia! Seria ótimo falar assim: amém, eu sou liberto e tal, eu não faço mais nada. Não, a igreja tem que fazer, porque tudo funciona com base em fazer. Tudo funciona com base em acreditar e colocar em prática, se posicionar. Para cada posicionamento de crença que eu vejo nesse livro, há algo que eu tenho que fazer, esse livro me pede. Diga aleluia. Até mesmo fechar a porta dos pensamentos errados. Está dando para entender? Vamos lá, vamos continuar, que eu tenho algumas coisas para te acrescentar. A escravidão, gente, de situações ao nosso redor, ouça isso aí, é tão real e convincente, que muitas vezes a igreja do Senhor vai acostumando, ao passar dos anos, ouça, com o pensamento de que isso faz parte da vida do homem, aceitando naturalmente a prisão do inferno. Faz parte da vida do homem ficar quebrado. Faz parte da vida do homem ter um relacionamento quebrado em qualquer área. Não faz parte da vida do homem, isso é treva, isso é prisão. Não foi para isso que Cristo nos resgatou. Ele nos resgatou para a liberdade, para vencer nos relacionamentos, para vencer na área de finanças, para vencer em qualquer área. Isso, gente, isso não vem do nada só porque eu quero ser um vencedor. Não é pouco. A verdade tem que estar viva na nossa vida e nós temos que colocar ela em prática. É o tapetão da liberdade, andar como Deus pede. Segura isso aí, guarda isso firme. Eu não posso ser convencido porque todo mundo está assim, de que eu também faço parte. Isso é natural. Que natural? Não tem nada natural. Esse mundo é regido pelo mundo do espírito, gente. O que acontece lá fora é o reflexo da ação do mal, porque as pessoas estão colocando em prática aquilo que ele sugere. Estou fora, diga, estou fora. Não, mais forte, estou fora. Estou fora. Porque você tem uma escolha. Você pode viver em liberdade porque você escolheu Jesus. Você é a nova criatura, então nós temos que escolher diariamente andar em liberdade. A nossa vida então será edificada, construída. Aí aquilo que eu falei para vocês lá está valendo. Essa é a vereda do justo, é a caminhada com Deus. Vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Por isso a gente pode dizer 2011 será melhor. Imagine, 2011 será melhor, eu digo isso, eu tenho certeza, mas aí eu me comporto como o inferno sugere. Eu vou ter um ano quebrado. Vai chegar o final do ano, como é que você está quebrado? A liberdade não quebra, ela te constrói, diga aleluia. Deu para pegar isso aí? Então deixa eu te dizer algumas coisas aqui.
Não leve a vida como naturalmente ela é, não faça isso. Nós não somos aí uns, graças a Deus, somos de Jesus, amém e tal, e a nossa vidinha é tão igual. Não tem igual. Peraí. Então a liberdade da igreja, da nova criatura, deixa eu fazer algumas declarações, vai ser legal. A liberdade da igreja, da nova criatura, conforme esse livro enxerga as coisas assim. Número 1, não é normal uma vida quebrada e fragilizada por qualquer doença. Não é normal. Eu não posso aceitar como nova criatura. Não, posso aceitar, mas fico preso. Alguém entende? Eu poderia receber o melhor de Deus que Ele tem preparado para mim e para você, mas não recebo, porque eu recebo isso como natural. Pastor, eu já falei essa frase que todo mundo aí, muitas vezes a igreja, o pessoal diz, faz parte da vida. Ai, meu filho, não é normal. Número 2, não é normal uma família desestruturada, partida por confusão e brigas. Não é normal. É diabólico, isso é prisão. E é a prova de que eu não estou andando em liberdade. E não vem me convencer dizendo, pastor, ora por mim que o diabo está furioso lá em casa. Não, você está sendo usado pelo inferno. Eu sou teu pastor, aleluia, que bom que você veio. Amém, estou aqui para te ajudar. Não brinca com esses negócios não, porque o que Deus tem para nós é maravilhoso, gente. Então não vamos ficar aí brincando de igreja, achando que está tudo bem, está tudo legal. Não, peraí, vamos acertar. Olha para a tua vida, como eu falei aqui domingo passado, analisa, faz uma lista lá, é mesmo, rapaz, quebrado nisso, não está nada certo aqui, nada certo lá, nada funciona. Não, o que está acontecendo são resultados de ações, de comportamentos, de escolhas erradas, com base nas mais variadas sugestões e pensamentos das trevas. Porque todo pensamento desse livro, quando executado, te liberta. Te dá vida, te dá ânimo, te dá coragem. Todo comportamento com base na palavra abençoa todo mundo que está ao meu redor. Aleluia, hein? Não é maravilhoso andar com pessoas que são abençoadas e quem está ao redor também é abençoado? Mas é isso que Deus programou para nós, para que nós sejamos uma bênção para outros. E isso começa dentro da nossa casa, anote isso aí. Terceira coisa, não é normal, com base na nova criatura, na visão desse livro, não é normal uma vida financeira fracassada, constantemente na falência, no prejuízo, nada chegando, tentando e nunca conseguindo. Tem alguma coisa errada. Mas a minha situação está assim há 10, 15, 20 anos, não muda, parece até pior. Tem alguma coisa errada. Estou preso e não sei, estou escravo e não sei. Meu comportamento com base na administração de finanças não tem sido debaixo da inspiração. Você imagina, o Espírito Santo chega para mim, olha só gente, não duvida disso não, porque é assim que funciona. Você tem a sua administração de finanças debaixo da palavra de Deus, naquilo que Ele te pede. E o Espírito Santo fala ao teu coração, faz isso, contribui, dá isso para alguém, faz isso aqui. Toda vez que Ele me inspira, é porque a bênção está lá na frente. Ele nunca me botou numa furada, eu nunca entrei numa furada. Porque Deus me direciona, eu sei, é a voz dele. Não é o diabo que vai dizer para mim para dar um cheque maior. Vê se o diabo vai fazer isso, né? Para justamente acabar com ele. Então Deus vai lá, fala aquilo que a gente precisa fazer, a gente não faz. Não reconhece, não percebe que por trás disso tem bênção, gente. Deus já preparou tudo para nós, Ele é a inspiração no nosso coração. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que alguém diga aleluia nessa noite. Graças a Deus que Ele move dentro de nós, Ele move, Ele fala aquilo que nós precisamos fazer. Eu vou te falar, essa é a vida que planta e recebe, e colhe, e a Bíblia declara isso, não tem jeito, é lei, aquilo que você plantar, aquilo que você vai colher. Então se eu planto ações erradas, eu vou colher os resultados dessas ações erradas. Eu tenho que ser convencido disso. E olha, eu vou te falar, hein? O ser humano tem essa mania. Chá comigo. Esse chá você não pode tomar. Eu já te falei, né? Põe aí. Escreve aí. Esse chá não se pode tomar. O chá comigo. Põe aí. Chá comigo não é um chá que tem que ser tomado. Você pode tomar o chá de quebra-pedra, pode chamar...
carquejo, capim-limão. Mas o chá comigo, esse é um chá que você não pode tomar. Ah, pastor, chá comigo, eu sei, chá comigo, tal, pá, comigo, chá. Esse chá vai te envenenar, rapaz. Hein? Vai te ficar amarelo, anêmico. Não dá resultado, porque o homem acha que ele pode, não pode nada. Sem Deus nós não somos nada, gente. Nada. Não temos força, não temos ânimo, não temos visão, não temos alegria. A alegria que está em nós é do Espírito Santo. De onde é que você vai tirar a sua alegria? Não tem. Eu também não tenho a minha, eu tenho a dele. E como ele está unido comigo, aleluia, estou animado. E como ele está unido comigo, uma só pessoa, só espírito, então eu tomo posse. Pronto. Oh meu Deus, diga, oh meu Deus. Número 4. Estou mandando ver, eu tô fazendo aquela limpeza, estou com a lixa hoje, número 2, amém, queridos? Essa lixa é de saúde, amém? Vai ficar legal, então vamos lá. Número 4, não é normal. Não é normal uma vida sempre triste, deprimida, governada pelo medo, qualquer sentimento estranho que está acabando contigo. Não é normal uma vida que está presa a preocupações, ansiedade de maneira constante, está até prejudicando a sua saúde. O pastor está falando. Pastor, mas está todo mundo aí. Eu vou comprar um remedinho para acalmar. Vou tomar esse negócio aqui, eu vou dormir na hora. Isso é pouco, isso é um paliativo. Você dorme hoje, amanhã você continua com a mesma preocupação. Eu nunca vi uma pílula para acabar com preocupação. Alguém já viu? Então você toma aquele negócio só para aquela noite dar um... Mas amanhã está lá. No outro dia também, porque eu não lidei de maneira própria com aquilo que está causando algo em mim. Pegou? You got it? Não é normal, 5, está anotando ou não? Não é normal uma vida que não cresce, que não progride, que não prospera em todas as áreas, não é normal. Há áreas que estão sendo governadas pelo cativeiro, pela prisão, não há nada que se modifique. Se você está preso, aquela é a condição para sempre. Nós lemos lá, aqueles que pelo pavor da morte estavam condenados à morte eterna. Não tem mudança nisso. Mas é incrível, gente, andar com Deus, andar em liberdade, é sempre crescer, é sempre progredir. Eu acho que Deus tem isso dentro dele, com certeza está aqui nesse livro. Não tenho medida para te abençoar, garoto. Você, aqui está bom. Para mim não, quer mais? Quero. É igual criança, né? Vai dando para ela, vai comendo, quer mais? Quero. Aleluia, hein? Você se lembra um pouquinho da história do povo de Israel? Você vê que Deus foi lá e livrou o seu povo. Mas aqui algo aconteceu interessante, porque esse povo, ele não foi liberto de um dia para a noite, mas o povo permaneceu, ouça isso que eu quero te falar, em escravidão durante 400 anos. É muito tempo. Muito tempo para que uma mentalidade se instale até numa nova geração. Uma mentalidade que a vida é assim mesmo. Uma mentalidade que dessa maneira que nós estamos, é assim que a gente fica, nós estamos acostumados, meu tataravô, meu avô também é assim, então nós estamos aí. Escuta uma coisa, tome cuidado, porque o inferno ele trabalha de maneira contínua, todos os dias, tentando formar em mim e você uma mentalidade escrava. Bom, eu sou livre, mas todo dia ele me perturba. Você está preso. Mas é um mentiroso, não é isso que ele é? O pai da? É isso aí. Mas ele convence as pessoas. É mentiroso e convence. Então ouça bem isso aí. Porque o povo, uma vez que ele foi liberto, ele mostrou aquilo que estava dentro. Você entende que a liberdade ela é de dentro para fora. Sabe, é isso que o pastor Sebastião faz em muitos daqueles garotos. Eu estava compartilhando isso com ele. E ele faz isso num processo regular mesmo, uma vez que os garotos estão todos concentrados lá naquele lugar. E assim como qualquer situação, não adianta você tirar a pessoa de uma miséria se você não tira a miséria de dentro dela. Como é que se tira algo de dentro? Tira uma mentalidade, porque há anos está assim. Uma maneira de viver errada, uma maneira de pensar errada.
maneira de pensar a respeito de si mesmo errada. Então ele vai lá e gasta um tempo na palavra para provar aqueles meninos que eles são aquilo que Deus disse que eles são. Porque uma das coisas que ele recupera na vida dessa pessoa não é só tirar do vício das drogas, é a dignidade de ser um ser humano. Novamente com direito a ter família, a trabalhar. Alguém está entendendo isso aí? De que eles são capazes de poder fazer algo e fazer influência, a diferença. Meu Deus do céu! Isso é maravilhoso. Então foi justamente o que não aconteceu. O povo foi liberto, beleza, estou livre do lado de fora, mas dentro eles estavam escravos por uma mentalidade. E eu vou te dizer, o que impediu aquele povo de entrar na terra da promessa foi o espírito, exatamente, uma mentalidade escrava dentro deles. Eu vou voltar para o Egito, lá pelo menos, Moisés, aqui não tem nada, poxa. Mas pelo menos lá no Egito tinha lá, né, um negocinho lá para a gente comer. Olha só. Como é que um cara dá uma declaração? Tem que apanhar muito, não tem? Na minha terra esse povo apanhava todo dia. O que é isso? Que declaração é essa? Deus querendo levar para a terra da promessa, da abundância, e ele dizendo, é melhor a gente voltar. Lá pelo menos a gente era escravo, mas tinha lá, sei lá, um legume, né? Legume é bom, né? Não, cebola é bom demais. Não é bom. Você entendeu o que eu quis dizer? Sai da lama, jacaré. Camarão. Então, aquela jornada provou, ouça isso, gente, que as pessoas não foram libertas da sua mentalidade escrava. Só isso. Então, certifique-se. Essa é a mensagem que você também está nos assistindo, todos nós aqui. Eu estou falando ao longo de alguns domingos, certifique-se que a tua mentalidade é liberta. É uma mentalidade de Deus. É uma mentalidade da palavra, como Paulo diz, eu fico preocupado que a mentalidade de você está sendo corrompida. Tem boi nessa linha. Está entrando coisa aí, você está permitindo que não é esse pensamento, não é dessa maneira. Não faça isso. A maior prisão, eu disse recentemente, anote aí, a maior prisão que existe chama-se uma mentalidade errada. Pastor, o que é uma mentalidade errada? Uma mentalidade que não está em linha com a palavra. Bom, então se eu trato as pessoas que estão comigo como o mundo acha, ou como o mundo pensa, eu estou com uma mentalidade errada, eu sou um escravo. Qualquer área da sua vida, pega aí, eu lido como o mundo lida, estou fora da verdade. O exemplo de mentalidade não está lá fora, gente. Não é lá fora que eu vou receber a minha liberdade. É com esse livro dentro de mim, aleluia. E eu permitindo que ele governe, ele dirige, ele possa dirigir, como eu falei aqui, tenho falado domingo sobre, será que a nossa crença nessa verdade tem governado e dirigido a nossa vida na prática? Porque se estiver governando e dirigindo, eu e você andamos em liberdade, que alguém diga aleluia. O inferno não pode segurar a tua vitória. Ora, se nós já vencemos na cruz do Calvário porque cremos nessa obra, uma obra que foi feita, quando Deus fala sobre relacionamento, eu creio, eu executo, eu também sou livre. Qualquer área, diga aleluia. Que bom que você veio, fala para o teu irmão, que bom que você veio. Então a maior prisão é essa, mentalidade errada, uma mentalidade afastada da verdade. É uma mentalidade que não usa o filtro dessa palavra, não usa o filtro da verdade para segurar. Não, peraí, deixa eu filtrar isso aqui. Não, isso não está coerente com a verdade. Então eu digo para você que Jesus, ao ressuscitar, pagou pelo direito de nós sermos livres, gente, de toda forma de prisão. As doenças, miséria, conceitos, pensamentos, sentimentos, derrotas, fracassos, temos que analisar de maneira própria isso aí. E por último, a segunda conclusão, rapidamente, sobre Gálatas, que nós lemos lá, Cristo nos resgatou da maldição da lei, não é preciso mais viver essa consequência. A morte espiritual, bem como toda uma mentalidade errada, gente, detona a nossa vida. Há muito tempo eu enxerguei isso. Eu digo para vocês, mudou a minha vida radicalmente, a minha jornada cristã. Justamente isso.
nova criatura na igreja, mas não executando o que Deus me pede. Não funciona, não funciona, digo para vocês, não funciona. Não compreendendo que esse livro precisa ser a minha mentalidade. E eu abro meu coração e digo: Senhor, eu entrego, é isso aí, a tua palavra está certa, é isso aí que eu vou fazer. Mas eu já disse várias vezes para vocês, requer de nós, gente, ter um coração que se abre e recebe. Não viva uma jornada cristã. Deixa eu te dizer, quer dar um conselho? Posso dar um conselho? Posso dar? Não viva uma jornada cristã na base do seu direito. É meu direito. O que aconteceu? Eu vou te falar em outras palavras o que é o direito, muitas vezes, do homem em querer fazer coisas. É o seu eu, é o seu ego, é seu orgulho. Em Cristo Jesus, nele nós andamos, nele nós nos movemos, na palavra, aleluia. Dessa maneira, nunca seremos presos. Dessa maneira, nunca vamos viver prejuízos. Sempre Deus traz à nossa vida restituição, mudança. Hoje eu estava conversando com uma moça, de manhã ela estava me contando assim, ela notou 5 testemunhos tremendos do que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque ela tem se entregado à verdade. Ela não está lutando no seu direito, ela está trabalhando com base na palavra. E sabe o que acontece? Deus, ele vem e toma conta da situação. Ele aplana os caminhos adiante, ele vai adiante e quebra os meus inimigos, sabe, as coisas. Por quê? Porque nós estamos vivendo o que ele pede. Mentalidade libertadora é o caminho da liberdade, e nós temos que viver assim. Não podemos ser essa igreja estranha, essa igreja que eu sou igreja, mas a minha vida é presa. Tem alguma coisa errada, alguém está pegando isso aí? Então, guarda esse novo slide aí, o último aí. Tudo na nova aliança se torna realidade nesse mundo quando há um exercício de fé. Então, como o mundo é de trevas, e eu preciso vencer a escravidão, trevas é a escravidão, eu preciso passar por isso aí, eu tenho que passar com a verdade. É luz em cima das trevas, é verdade em cima do engano. Isso não é só uma base de conhecimento, é uma base de colocar em prática. Como é que eu faço isso? Crendo que o que está escrito é a verdade, e executando, sem ficar sentindo, não sei, o que é isso? O que Deus já fez por nós nos dá vitória até o final dos nossos dias. Saiba disso, o inimigo é derrotado na tua vida. Se posiciona assim, posiciona dentro da tua casa, dentro do seu trabalho, como uma pessoa que sabe que a verdade domina. Vence. Diga aleluia. Não terminamos ainda esse assunto, ainda tem algumas coisas ainda, poucas mais temos ainda para a gente dar um arremate. Vamos botar um chantilly nesse bolo, aleluia. Uma bola de cereja lá e tal, e está tudo certo. Vamos ficar de pé, vamos orar, glória a Deus.